Quero agradecer a essa oportunidade, pastor. Alô? Essa oportunidade que o pastor tem nos oferecido, e tem sido um momento muito agradável. Sabemos que quando a gente ministra a palavra, a gente com certeza percebe que os meninos estão absorvendo. E o que nós gostaríamos agora de fazer é o seguinte: de trazê-los para a igreja, com programações, como vai se passar um filme, eu acho que a igreja está envolvida. Então, a nossa intenção é justamente trazer uma referência para os meninos, a igreja. Uns já são convertidos, já pertencem à Assembleia de Deus, mas é um momento que se abriu, um momento muito maravilhoso para nós. E obrigado por estar fazendo parte disso, parte do crescimento dessa igreja. Que Deus abençoe. O irmão Antônio vai estar ministrando toda a palavra, eu fiquei responsável pela escola dominical, e eu passo a palavra ao irmão Antônio. Bom dia, queridos. Bom dia. Uma alegria muito grande nós estarmos aqui neste momento, tá? Ver esses rostinhos tão bonitos, tão alegres, né? O povo de Deus tem essa característica, né? Tem alguns mais carrancudos, outros mais fechados, mas faz parte de nós, né? Nossa natureza humana. Mas nós somos um povo diferente, não tenho dúvida disso. Nós, transformados pelo poder de Deus, nós somos um povo diferente. O Marco já falou do projeto, o projeto do Jesus, e agora nós vamos. Já, pastor, eu também não passou o final ainda não, né? Já passou o vídeo, não, né? Então nós vamos ver o vídeo, tá? Depois a gente entra direto na mensagem. Pode ser, pastor? Então tá. Também quero ver o vídeo. Achei o vídeo assim muito bonito, mas eu vi pequenininho. Agora ali vai ser melhor.
Mas eu confesso, irmão, que eu tive que chorar. Chorar porque quando a gente está na obra de Deus e a gente começa a ver os frutos, o que a gente pode fazer, a gente se emociona. Porque é um trabalho assim, eu acho que não tem, só tem uma alegria maior do que a gente aceitar Jesus. É a gente ter outras pessoas se entregando ao Cristo. E isto desejo um pouco da gente. Mas vamos falar de alegria. Como eu estava falando da alegria de estar aqui, antes de falar outra coisa, tem irmãos que não estão aqui, né? Tem um Hélio que ele fez esse vídeo. É bom de mencionar, porque fazer um vídeo desse não é um pouco de trabalho. O Hélio também faz parte da nossa equipe, né? Nós vimos ali alguns irmãos aqui, faz parte, o irmão Fábio, né? O Daniel da Micaria, são os estão mais jovens, que eles vão ser essa ponte ali, uma ponte muito importante ali, os jovens, você adolescente, na condução desses meninos, porque eles sabem que meninos gostam de esporte, gostam de se interagir com outros meninos. Então vocês vão ter um papel muito importante. Os adultos também, não estamos descartando os adultos não, porque nós precisamos de adultos ali responsáveis com o projeto. Então, o projeto Em Campos com Jesus, eu achei maravilhoso esse nome aqui. Em Campos com Jesus. Qualquer lugar que a gente estiver com Jesus é maravilhoso, né? E eu achei isso fantástico, eu tive Campos com Jesus. O pastor, você viu pessoalmente? Então, assim, maravilhoso. Mas, conforme eu estava falando, muita alegria estar aqui. A palavra de Deus fala o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos aqui com alegria. Não está bem esforçado aqui, está aqui? Quem está aqui esforçado? Não levantou, mas baixo rápido, né? Mas a alegria de estar aqui na casa do Senhor, todo domingo, isso aí é a grande alegria para a gente. Eu não compreendo, não consigo entender, porque tem muitos que preferem fazer um culto online. Mas tem coisa melhor do que estar aqui, um culto presencial? Aqui que seu irmão chora, aqui que você ora por ele, aqui que você dá um abraço, aqui que você incentiva, aqui que você admoesta. Mas isso aí, para o cristão, para nós que somos do Senhor, isso aí tem muita validade. Isso faz a gente amadurecer. Conforme diz lá em Hebreus 10, 25, não deixando a congregação de congregar, como é costume de muitos, mas antes estando aqui. Vocês precisam, nós precisamos estar aqui, porque aqui que a gente admoesta uns aos outros, aqui que a gente cresce, aqui que a gente aprende, aqui a gente, como crente em Cristo, a gente cresce também junto na vida espiritual. Já foi apresentado aí o campo com Jesus, né? A mensagem que eu quero falar hoje, a mensagem é sobre Jonas. Vou entender por quê. Jonas é o 5º livro dos profetas menores. Nós vamos abrir nossa Bíblia em Jonas 4, de 1 a 11. Quem trouxe a Bíblia, quem não trouxe, pode compartilhar. A minha versão é na versão da Bíblia de Genebra, talvez seja um pouquinho diferente de você, mas como a história é bem conhecida, vocês não vão ficar perdidos na leitura. Jonas 4, de 1 a 11. É um texto pequenininho, mas nós vamos ler ele todo. Fala o seguinte: chama-se vamos lá. Com isso, recostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isto o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesa,
e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombras sobre a sua cabeça, a fim de o livrar dos seus desconfortos. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um vento, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa de uma planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor a falar: tens compaixão da planta, que não lhe custou trabalho algum, a qual não fizesse crescer, que numa noite nasceu, uma noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Vamos orar. Pai querido, como é bom estar aqui na tua casa. Ó Pai, um dia o Senhor nos resgatou das trevas para a tua luz, e é nossa alegria estar aqui, é nossa alegria poder cultuar a Ti. Pai, nós não vivemos sem Ti. Sem Ti nós não somos nada. Estamos perdidos, ó Pai. Mas nós temos o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Pai, obrigado por estarmos aqui, por essa congregação, que em breve vai virar uma igreja, e Tu tens muitos projetos para ela, como tem esse projeto junto com Jesus, mas muitas coisas o Senhor vai fazer aqui. E nós queremos nos colocar nas Tuas mãos. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Fala através de nós, através da Tua palavra. Nós precisamos ouvir, é a Tua voz. É o que o Senhor tem para nós. Fala o nosso coração, Deus. Pai, nós rogamos assim, agradecido, Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema da reflexão de hoje é: Deus manda, a gente obedece. Tem um ditado que fala assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Jonas, inicialmente, ele não teve juízo, apesar de ser crente, né? Mas Jonas não teve juízo. E o livro de Jonas fala da soberania, do amor e da misericórdia de Deus, que é para todas as nações. É para todos, não é só para um grupinho, não. Não é só para você, é para o seu vizinho que está ali, é para quem está na outra cidade, Dourado, vai adiante, vai até o Rio, São Paulo, vai. Todas as nações. O Evangelho é para todos, todas as nações. No Antigo Testamento, nós vemos Deus falar através dos profetas. Ele falou com Ezequiel, olha o rolo, isso é uma metáfora, onde Ezequiel teve que comer o rolo para conhecer a palavra, para passar para as outras pessoas lá de Israel. Ele falou também, o profeta lá, o Oséias, ele teve que fazer o quê? Casar com uma pessoa infiel, para Oséias saber o sentimento que Deus tinha. Quando a mulher infiel dele traía Oséias sabia o que Deus estava sentindo. Quando o seu povo rebelde, buscando outros deuses, para saber como era o sentimento de Deus. Esse foi o caso de Oséias. Então tem vários profetas ali. Jesus, agora, no Antigo Testamento, agora na Nova Aliança, no Novo Testamento, missionários foram enviados. Jesus enviou missionários. E tem lá em Mateus 28, ide por todo mundo, o irmão falou pela Bíblia, ide por todo mundo,
do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a fundação do mundo. Teve uma ocasião que o missionário, né, envia para diversos lugares, mas o missionário Jesus enviou para casa. A nossa casa é o lugar principal para nós exercermos nossa função, nossa posição de missionário. Certa vez, Jesus estava voltando do mar, de uma tempestade que ele tinha acalmado. Até a pergunta: quem é esse que até o mar obedece, o vento e o mar obedece? Jesus tinha acalmado a tempestade. Quando ele chega na praia, vem ao encontro dele, vem o quê? O endemoniado gadareno. Um endemoniado que estava cheio de demônio, era um problema na sociedade, era um problema na casa dele. Ele encontra com Jesus. Ele encontra com Jesus e abre seu coração, Jesus transforma. Jesus transformou aquele homem. Jesus libertou aquele endemoniado gadareno. Aí o endemoniado empolgado e falou: o quê, pastor? Olha, eu quero te seguir, deixa eu ir com você. Jesus falou o que com ele? Vai me seguir não. Você vai para sua casa, conta para o seu o que eu fiz, a misericórdia de Deus para você. Nossa casa, lugar principal para ser missionário. Nossa casa, estava comentando a história bíblica hoje. Nossa casa é um lugar do nu, é o nu da alma. Não tem como a gente usar máscara dentro de casa. Então, para sermos missionários em casa, nós precisamos ser, o Marco falou de manhã, irrepreensíveis. Nós pais, nós filhos, todos nós. Para que as pessoas, não é questão do que eu falo, mas do que eu faço. Que as pessoas veem mais o que nós fazemos do que nós falamos. Então Jesus mandou esse homem para casa, ele foi para casa, o endemoniado gadareno. E nós, hoje, somos esse missionário que Deus nos enviou. Para onde nós estivermos, não é só em casa não. Hoje eu vi assim uma fala que eu não concordo muito. Fala assim: pregue quando puder. Pregue sempre, fale quando puder. Não, a gente deve falar, nós estamos muito calados. Nós estamos lá, estou dando meu testemunho aqui na minha escola, meu trabalho, eu não preciso falar não. Todos vão ver que Jesus está em mim. Não, gente, você precisa falar, você precisa botar para fora. Cada oportunidade que tiver, ou você busca, fala de Jesus, cansa de falar. Porque essa é a nossa alegria. Agora, Jonas, a história de Jonas. A Marisa, vamos agora voltar para Jonas. Agora nós vamos contar isso na introdução. A Marisa, lá do morador do Nínive, ele tinha chegado até Deus. Aí Deus veio. Você sabe que Nínive é o lado do povo assírio lá, era um povo inimigo de Deus, é um povo guerreiro, é um povo que lutava contra o povo de Israel. E Deus faz o seguinte: olha, Jonas, você vai fazer o seguinte, você vai lá em Nínive e clama contra aquela cidade. Você vai pegar o seguinte: olha, ainda há 40 dias eu destruirei Nínive. Olha o que Jonas fez. Pegou seu cavalinho e foi. Ele foi a pé, não? Você tem ideia onde Jonas morava? Ele morava ali na cidade, ali na redondeza, no norte de Israel, desde Refé, o Samaria, ele por aquela região. Ele, para ir para Nínive, ele tem que andar 800 quilômetros para frente. O Jonas falou assim: eu sou profeta, eu vou lá, vou pregar para esse povo. Ele falou assim: não vou pregar para esse povo, não, eu conheço meu Deus, o Deus misericordioso, vou pregar que Deus vai destruir aquela cidade, Deus vai ter misericórdia, e eu vou, como é que eu vou dar minha reputação? Aí Jonas ele pega o navio, ele vai para Jope, pega o navio, onde está com sentido para Tarsis. Nínive ficava 800 quilômetros ao norte, Tarsis ficava 800 quilômetros ao sul. O Jonas pega esse navio, é só uma recapitulação, gente, da história. Depois você lê a história do outro. Ele pega o navio, né, e para ir para Tarsis, 800 quilômetros sentido contrário. Quando ele pega o navio, Deus vai atrás dele para cumprir o propósito dele.
faz uma grande tempestade acontecer naquele mar. O navio chega a ponto de afundar e os marinheiros, preocupados com a tripulação, começam a jogar as cargas no mar. Jonas fica lá dormindo lá no porão do navio. Eles preocupados, eles lançam sorte para ver onde estava o problema. O problema cai em Jonas, eles vão até Jonas. Jonas se abre, fala: o problema está em mim, Deus mudou para tal lugar, estou indo para outro. Eles tentam ainda salvar o Jonas, mas o marido joga Jonas no mar. Jonas é engolido por um grande peixe. Né? O peixe, depois de um dia, terceiro dia, o peixe sente náusea lá imagina, você está com um negócio na garganta, o peixe deveria estar uniado aqui, o Jonas na garganta dele ali. Né? O peixe vai, vomita Jonas na praia. Primeira tentativa. Jonas sendo isso, o Jonas ele pega e vai lá e fala com o pessoal dele. Aí o que acontece? Um dia que Jonas pregando, o pessoal se converte. O pessoal se converte e Jonas ficou muito irado, ficou aborrecido. Eu sabia, Deus é misericordioso, porque o Senhor mandou para lá e ficou irado. Ele pegou e sentou-se debaixo de uma emarrada, gente. Eu nem conhecia esse nome, mas olhando, emarrada é uma cabaninha que você faz feita de árvores, das folhas de madeira. Ele faz a emarrada e senta ali aguardando. Vamos seguir em frente. O primeiro ponto que eu quero falar, são 3 pontinhos só, rápido. O primeiro é: Deus tem misericórdia de nós, apesar da dureza do nosso coração. Mas quando Jonas fica ali embaixo daquela emarrada, no verso 6 fala o seguinte, no verso 5: então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente, acompanhava a vida, e ali fez a amarrada e repousou debaixo dela, a sombra, até ver o que aconteceu. O Jonas falou assim: olha, eu vou ficar aqui embaixo. Deus deu um prazo de quantos dias? 40 dias. Quem sabe Deus vai mudar de ideia? Eu estou aqui, vou sentar aqui, irá, aborrecido, porque estou contrariado, estou aborrecido, e põe o sol sobre a ira dele. Mas pode ser que daqui a 30 e poucos dias o Senhor vai mudar de ideia e vai recuperar minha autoestima. Ele sentou ali. O que aconteceu? No verso 6: então fez o Senhor Deus nascer uma planta e subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa daquela planta. Apesar da ira de Jonas, apesar daquele comportamento egoísta dele, com certeza estava desagradando a Deus. Deus faz o quê? Faz nascer uma planta que faz sombra, aquela emarrada que ele fez, com certeza a gente deveria estar muito quente, e cobre ele, e cobre Jonas. Jonas, no entanto, continua com o coração endurecido. Jonas socorre, Deus socorre Jonas, mas ele está ali, ainda desejando morrer, desejando, né, pior para ele, que era a morte, por causa do coração egoísta e endurecido. Vocês veem ali o contraste do coração de Deus e do coração de Jonas? Deus está preocupado com o povo perdido. E Jonas, ele se alegra e não se alegra. O povo que foi salvo da morte. Gente, era muita gente. 120 mil pessoas que não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. A gente fora isso mais. Mas Deus, na sua misericórdia, ele salva todo aquele povo. Todos aqueles animais. E Deus também, da mesma forma que ele socorre Jonas, ele vai lá e faz um mimo para nós. Isso é um mimo de Deus, o Deus tem para a nossa vida. Apesar da nossa desobediência, do nosso coração duro muitas vezes, Deus vem a nossa conta, faz o mimo, bate a mãozinha na nossa pessoa, te dá mais uma chance. Tá? Esse seguro esse comportamento. Eu vou explicar a vocês uma experiência que eu tive. E nós continuamos distraídos, desobedecendo.
nossa vida Ele vai cumprir. Ainda que a gente fuja, mas Deus vai cumprir, Ele vai trazer você de volta. Você está lá dentro do mundo, lá, aproveitando, curtindo, né? Não, eu estou muito bom, eu posso fazer uma coisinha errada aqui, mas Deus, eu só estou salvo mesmo, tá tudo bem. Não tem ninguém vendo a igreja. Mas olha, aliás, não parece aqui, parece sério. O negócio de câmera, por todo canto, fica atento. O irmão está de olho, mas tem muita gente que está de olho na gente. Seu vizinho está de olho em você, o colega do seu trabalho está de olho em você, você está na escola, qualquer tropeçãozinho que você leva, e lá é crente. A igreja está lá, todo bonitão, mas aqui, olha ele olhando para aquilo que tem. Mas eu só estou de olho, gente, vamos ficar aquele. Então, as misericórdias, o que lá em Jeremias, a meditação de Jeremias, 3:22 fala: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus tem misericórdia, gente. Se Ele fosse imputar na gente o que a gente merece, nós estaríamos perdidos. Mas a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Porque Ele é um Deus Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Grande é a fidelidade de Deus para nós. Então, o amor de Deus, a misericórdia de Deus tem para a gente. Certa vez eu estava no parque aquático, ali na Termas, estava me curtindo, crente em Cristo, casado, filho, mas vivendo uma vida cristã, daquela vida cristã que ele vive assim, 10, 15, 20 anos, para ter que nada muda. Você vai para cá, a onda que manda para cá, você vai. A onda que manda para lá, você vai. Você vai de acordo com as ondas. Um pecadinho aqui, aquele pecadinho de estimação que você faz aqui. Estou aqui no meu quarto aqui, eu estou vendo que ninguém está vendo, estou no meu celular aqui, vendo tudo que eu vejo. Você está aqui vivendo tudo aqui. E passa 10, 20 anos, aí você não ganha ninguém para Jesus. Você está na igreja do filho, dá o dízimo, você se ama, mas a sua vida com Deus está aqui é bom, filho. Porque eu falo que Deus se formou, a Bíblia fala que quem se formou a Deus não está no grupo, mas a gente está aqui frio sem saber, e Deus está aqui tendo misericórdia da gente, querendo que a gente mude nossa pessoa. Eu estava nesse parque ali assim, gente, do nada. Eu sei que eu cuidei da saúde, porque eu sou bonito, eu sou elegante, né? Bonitinho. Posso falar que eu já fiz implante, não vocês vão ver. Né? Mas eu estava ali, de repente aquele irmão veio, uma coisa que você entendeu muita água veio, como se fosse uma facada. Sabe aquele negócio que você sente assim no seu rio? Mas de vez assim, você não está sentindo nada, não. De repente veio aquele negócio no rio, aquilo me derrubou no chão de tal forma que dali eu fui direto ao hospital. Os médicos não conseguiam ver qual problema, que tinha pedra no rio. Eu não estou achando nada aqui no rio, esse rapaz. Aí ele faz aquela ressonância, vira um negocinho assim, um cisco, vamos falar assim, coisa de um caso em 1 milhão. É Deus indo lá e falando: olha, o que você está fazendo? É Deus puxando, trazendo você. Você é filho dele. Olha, se você é filho de Deus, se você sair da igreja, você, por algum motivo você vai estar, fique certo, Deus vai te trazer de volta. Ele vai fazer uma coisa para trazer de volta. Você é dele. Jesus falou assim: quem é meu, de maneira que não está nem fora, ele vai te dar um problema, eu não sei. Deus sabe. Então, me aprovei de novo, é Deus querendo falar comigo, tá? Aí você começa a ser mais crente, né? Começa a ler mais a Bíblia, começa a dar o braço de tudo, mas o tempo vai passando, você vai de novo. Aí, o que acontece? Tive uma doença seríssima, até por causa dessa doença aqui, quase eu faleci. Foi por pouco, depois que eu soube. Porque meu rim, ele como se tivesse estourado.
Quem tem problema aqui sabe que ele faz uma pressão tamanha para expulsar aquilo que está impedindo, pode estourar. Então, a Deus falando, chega mais na frente também, você vai esquecer, você esquece daquele problema, aí você começa a cometer mais coisa. E Deus vai lá, permite outra coisa, para trazer você de volta. Ok. Então, nesse versículo aí, nós vemos Jonas fazendo o quê? Ele se alegra por causa do comparador. Então, o Senhor nasceu uma planta que subiu sobre Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, assim ele o livrasse do desconforto. Jonas, por se alegrou de extremo por causa da planta. Ele se alegra por causa da planta. Deseja morrer por causa do seu egoísmo, porque ele foi contrariado na vontade dele. Ele se alegra por causa da planta, mas não se alegra por causa do povo. Você que viu pessoas, gente, a gente fala que pessoas são crianças. Ele digo, mas são crianças, são pessoas iguais a gente, pessoas que precisam, a vida é um regime político, é uma liderança ruim que eles têm que obedecer, mas são pessoas como nós. Quando a gente, quem gosta de esporte aqui, todo mundo gosta, né? Todo mundo aqui que faz caminhada, tem só uma, misericórdia. O surfista, fala assim, não, Marcos, fala, por exemplo, de Marcos. O Marcos, ele é remador, ele rema, já foi os campeões aqui, ali no Vitória, né, Marcos? No Remo, no Flamengo, o mais jovem dele. E hoje está voltando a remar de novo. Ali, parabéns, Marcos. O Marcos vai lá, pega o remo dele, chama o amigo e vamos remar. Marcos vai, acorda cedinho, 4 horas da manhã, 5 horas mais tarde, Marcos. Pega o seu remo e senta lá e vai, e rema, e fica feliz, está feliz, hoje foi um grande dia para mim. O surfista pega a sua prancha, vai para o mar, se delecia no mar. O campo com Jesus pega a sua bola e vai, joga. E tem a alegria disso, mas não sente alegria das coisas de Deus. Não sente alegria, está na agenda, vamos fazer, está na agenda. Não é questão de agenda, é questão do coração. O que nós fazemos para Deus é questão do coração. Aquilo que a gente faz lá no mundo de esporte é legal também, mas a gente precisa ter alegria. E a alegria maior do crente deve ser ganhar pessoas do Senhor. E nós estamos, infelizmente, meio anestesiados nesse tempo de hoje a esse respeito. Precisamos rever qual é a alegria que ocupa o nosso coração hoje. Hoje nós estamos muito distraídos. Tudo distrai a gente. Tudo distrai. Nós, dentro de casa, somos família, mas individualmente distraídos. Isso é por isso que as famílias hoje estão assim. Porque o inimigo, ele sabe, é astuto. A tecnologia é muito boa, mas a gente precisa saber, ter sabedoria para lidar com ela, senão ela engole a gente. Daqui a pouco a gente está vendo aí bebê reborn, pessoas que querem batizar o bebê reborn, sabe quem é que bebê de plástico, querem batizar o bebê, entram na justiça por causa de bebês. O eu não sei se é verdade não, pastor, mas o irmão me falou na igreja, não vou dizer o nome dele não, ele falou que teve uma mãe do reborn, que é bebê de plástico, falou, pastor, eu quero que você batize o meu neném, meu reborn. Mas estou falando, não vou batizar não, ele se converteu. Ela botou o pastor da justiça, diz o irmão lá, que ela ganhou. Que dá, pastor? Você não vai batizar o meu reborn, né? Ele falou isso hoje. É sério, gente, a mente das pessoas hoje não assim, inacreditável. Inacreditável que está acontecendo. O segundo ponto, Jonas 4, 7, 8, para a gente aí no final, fala assim, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas,
de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. O segundo ponto é, afinal, qual a finalidade das provações vindas de Deus? Qual a finalidade? O Jonas estava lá debaixo daquela tem gente que fala que é a borboleira, é uma árvore grande. Na Bíblia tem algumas versões que falam que é a borboleira. E Deus manda o quê? Bem, já fiz um ninho para ele, agora vou dar puxar o orelha dele. Eu vou tentar corrigir esse homem. Aí ele vai lá, manda o verme ataca a planta, a borboleira morre, e Jonas fica lá, debaixo daquela capoeirinha que ele fez lá. O sol vem na cabeça dele, Deus manda um vento impetuoso, aquele vento oriental, e Jonas sente na pele o que Deus fez com ele. Muitas vezes, queridos irmãos, a gente pensa que a nossa vida cristã, a gente vive como se a gente tivesse, não só cristã, não, a nossa vida cristã, mesmo quem não é crente, mas principalmente nós, a gente vive assim, meio distraído, realmente, como eu já falei. Mas na vida nossa aqui, como nós vivemos, a sua vida, você, Daniel, parabéns para o Daniel, o Fábio, que é um jovem, mas a gente pensa na nossa vida, tá? A gente está lá no projeto, a gente pensa na nossa vida, deve correr aquela música popular, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A nossa vida, gente, não ocorre num parque de diversão, não é na Disney, não é como se estivesse na Disney, não é como se estivesse lá no Hopi Hari, ou se estivesse ali no Parque Aquático. A nossa vida, ela tem momentos de alegria, mas fique certo que uma hora a tempestade vai chegar. Vai chegar para todos, não tem dúvida. Uma hora a gente vai ficar doente, uma hora a gente vai sentir na pele essas coisas que fazem parte da vida. E essa tempestade, quando Deus mandou essa tempestade para o Jonas, para ver se ele acordava, ele estava muito pensando só nele, na reputação dele. E Deus pega e vai lá e tira a planta dele, para ver se ele muda daquela posição dele. A tempestade que ocorre na nossa vida, muitas vezes, não é para destruir a gente. Você está muito bem aqui, mas daqui a pouco acontece um problema lá na sua casa. É uma tempestade. Mas muitas vezes essa tempestade, ela vem para fortalecer a gente. Fortalecer a nossa alma, a musculatura da nossa alma. Eu nem sabia que é uma musculatura, quando eu ouvi isso na vida, eu achei interessante. Mas é uma metáfora. Vem para fortalecer a gente. Vem para tentar mudar o rumo que nós estamos tomando. Eu estava lá no parque, Deus permitiu algo que acontece no caso de um milhão. Ele tinha um propósito aqui. Deus permite essa planta ser destruída. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para essa crise. A crise vem para quê? A crise vem para aproximar a gente mais de Deus. Porque muitas vezes nós estamos muito distraídos. Esse é o que acontece com Deus. Deus precisou, para Jonas obedecer Deus, ele sacudiu Jonas. Teve com um peixe lá, engolir ele, passar 3 dias debaixo do mar. A Bíblia fala ali que as algas enrolavam sobre a cabeça dele. Eu tive a oportunidade de entrar no marinho uma vez. Imagina um lugar apertado. Hoje eu estou aposentado, graças a Deus, mas eu trabalhei no lugar. Eu fiz uma visita a um submarino uma vez lá no Rio. Imagina uma coisa assim, bem apertadinho, mas ali tem cama, tem ar-condicionado, tem tudo, tem cozinha assim, para você comer. Mas Jonas está tendo uma madeira, peixe grande, devia ter madeira, um peixe grande, ele fala um peixe grande. E ele é sacudido ali dentro, para ver se ele muda. E ele dá náusea na baleia, deu mão na baleia, vomitar o Jonas. Ele abre uma aspa aqui na parede. O mar obedeceu
a Deus. O vento obedeceu, a baleia obedeceu a Deus, a planta obedeceu a Deus, o governo obedeceu a Deus. Só o crente não obedeceu a Deus. Só o crente que não obedeceu e continua o coração duro ali. Não, eu fui correr, eu fui contrariado, mexer com o meu ego. Não aguento ir lá, eu prefiro morrer. E Deus cumpriu, mas Deus cumpriu o plano que ele tinha para Jonas. Nós não sabemos. Eu não falo se Jonas mudou. Eu creio que não, ele mudou de Deus, ele mudou. Mas ele cumpriu a agenda de Deus. Quando Deus tem um propósito para você, sua filha, ele vai cumprir. Ele tem um propósito, ele vai cumprir. Nós temos nosso livre-arbítrio, mas maior do que o nosso livre-arbítrio é a vontade de Deus. Deus fez uma rua falar, Deus pode fazer, Deus fez uma rua para fazer. Deus tem propósito na nossa vida, ele vai cumprir. E Deus tem que sacode a gente. Sacode a gente precisa se aprumar. Se aprumar nessa reprovação. As aprovações vêm, mas a Bíblia fala lá em Tiago 2:3. Mas quando as aprovações vierem, o que a gente faz? Glorifica a Deus. Tende por motivo de muitas alegrias quando vocês foram provados, sabendo que a aprovação da nossa fé não vai dar perseverança. É a palavra de Deus que fala isso. Vamos ser provados, vamos mudar a direção e vamos seguir em frente. Deus vai colocar aí no trilho. Você está descarregado hoje, vai colocar tudo no trilho. Não sei o que Deus vai fazer, mas vai fazer. Porque ele tem propósito. Mas sabe por quê, Deus? Porque nós somos filhos dele. Se nós somos filhos dele, ele vai cuidar da gente, ele vai tratar a gente de tal forma que ele vai falar assim, mas muitas vezes vai falar depois, não é possível. Esse Deus não está. O Deus não tem uma planta, Deus tira a planta. Eu estava tão bem que Deus não dá esse problema. A gente quer logo culpar Deus, mas Deus vai tratar, você vai tratar o seu coração. E o terceiro ponto final, que está em Jonas 4, 9 e 11, que é a final, fala assim. Quem está com a sua Bíblia aberta pode acompanhar. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Jonas, vem cá. Rapaz, você tem compaixão. Agora a palavra é minha. Esse rapaz, tem compaixão da planta, que te não custou trabalho algum, o qual não fizesse crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu, e não eu te dei compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Olha o coração de Jonas, olha o coração de Deus, olha o contraste. Jonas preocupado com ele, e 120.000 pessoas, animais, que morram. Eu quero saber, o povo lá, eu não sou meu inimigo, mas a misericórdia de Deus é para todos. Deus tem possibilidade para o Evangelho para todas as nações. Existe uma lei, você que está estudando, quem já estudou, existe uma lei chamada Lei de Newton. A Lei de Newton fala o seguinte: 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Essa família que está aqui não pode ter o outro corpo ocupando o lugar dela. Ela está aqui, está no lugar dela, não pode ocupar. Essa lei de Newton parece coisa material. No nosso coração, o coração de Jonas, ele está ocupado com coisa ruim. Se o nosso coração estiver ocupado com ira, com inveja do seu irmão, uma luta comprou o carrinho dele, tá? O carro que você queria, aí você fica, aí ele vai fazer a viagem dos seus sonhos, aí você aumenta a inveja dos seus filhos. Eu ouvi uma frase uma vez que fala: inveja não é você querer o que o outro tem. Inveja é você não querer que o outro tenha aquilo que você não tem. E está cheio de seu coração assim.
coração amargurado, cheio de ira. Você é o último escudo do pacote da igreja, ninguém pode gritar seu carro, mas a lei espiritual, essa lei de Deus, a parte espiritual, o nosso coração, se der com essas coisas, fica difícil operar para ele. Se nós quisermos ir ali falar de Jesus, primeiro tem que tratar a nossa vida. Isso é um crescimento constante, né? De repente você dizer, só depois que nós fizermos a nossa vida, nós vamos ser perfeitos mesmo. Mas agora o crescimento constante de Deus quer tratar o nosso coração. E nós temos um grande problema de querer justificar o nosso pecado. Ah, não, eu sou assim, porque Deus me fez assim, vou continuar assim do Gabriela, você não muda, e você se justifica como João queria se justificar. Ele se justificava porque ele era profeta, o que valia é o que ele falava, o que ele falava nem se cumpriu, não cumpriu, então estou fora, vou pegar no navio e vou pegar contrário. Gente, toda vez que Deus tem um propósito para você, na sua vida, sempre haverá um navio para te mandar no sentido contrário, para trás. Sempre vai aparecer facilidade na nossa vida, para a gente desobedecer a Deus. Você fique atento, para sempre que nós pecarmos, sempre nós queremos obedecer a Deus. E você querer ir lá e falar de Jesus nas crianças, você querer falar de Jesus na sua escola, no seu trabalho, querer ser Deus, vai aparecer o navio fantástico. E você vai querer fazer aquela coisa que é mais fácil, aquela coisa que não vai te dar tanto trabalho. Dá trabalho para a gente, né, mano? E sair para a vitória, toda terça-feira, mas a gente vem com amor, com carinho, porque a gente olha naqueles meninos ali, aí começa a ficar assim, o coração sensível. Como se fosse um filho, assim, um parente, a gente vai começando a ter compaixão por ele. Você vai fazendo as coisas, mas não obrigado, mas assim, envolve o coração, envolve o nosso coração. Tudo na questão de agenda. Na questão de agenda, não vamos ter que cumprir uma agenda toda terça-feira. A questão de coração. E você podia ver o que está mudando no nosso coração. E a gente costuma justificar. Tentando, eu vou ter. Eu tenho meu futebolzinho, tenho a bicicleta, tenho cozinha, coisa aqui, e a gente está sempre dando desculpa. Irmãos, quando nós justificamos o nosso pecado, quando a gente justifica o nosso pecado, a gente peca duas vezes. Jonas tentou justificar o pecado dele, não ter ido lá para a primeira vez, né? Depois ele teve que ir. Deus foi atrás dele. Mas toda vez que nós justificamos o nosso pecado, a gente peca duas vezes. Pior do que melhor depois ficar até justificar, não. Tenta te arrepender, pedir perdão a Deus, pedir direção na nossa vida. Deus quer a nossa vida como fruto do Espírito. Fruto do Espírito. E qual o fruto do Espírito? Vamos lembrar? Amor. Deus quer isso na coração. Deus quer amor. Deus quer alegria, paz, longanimidade, benignidade. Isso que Deus quer no coração. Nosso coração. E se nós começamos a colocar outras coisas, aí não sobra espaço para essas coisas. Então vamos estar atentos a isso. E outra coisa muito importante, se nós queremos falar de Jesus, nós precisamos revestir o poder de Deus. E o poder de Deus só vai revestir se nós começarmos a buscar, a se arrepender, a ter uma vida realmente digna do Senhor. Dentro de casa, fora de casa, dentro do banheiro, na frente do seu celular, aonde for, você precisa ter, porque Deus olha o nosso coração. E não olha o exterior. Eu vejo aqui uma aqui, santo, mas eu não sei a vida dela na casa dela. Ela com Deus, nós somos nós com Deus. Porque o reino de Deus, ele não consiste no que eu vejo, não consiste em palavra, ele consiste em poder. E o poder vem de Deus, a gente precisa revestir esse poder. E Deus tem grandes coisas para fazer. A igreja aqui está se reservando
oração. Daqui a pouco, se concluir, não está mais vazio. Mas existe trabalho de nós. Existe colocar a mão no arado. E o campo não está pronto. Está branco para ser. Ou seja, Deus tem dado oportunidade do campo de Jesus. E Deus está dando. Não foi coisa de uma música. Não é Deus falando. A gente tem que ir ali. E a ideia é a gente ir ali, não ficar é trazer mais crianças para cá, fazer alguma coisa. E ir na família, fazer PG, e trazer a família junto, e mostrar o que a igreja tem pode ser. Ele precisa chegar aqui dentro e ver realmente um coração alegre, um coração compassivo, um abraço, um aperto de mão. Por isso a importância da igreja. Nós somos igreja aqui para isso, querido. Nós somos igreja aqui para isso. Não é todo Deus fundou a igreja. Não é todo. Final. Conclusão. A pergunta que Deus fez para João: é razoável? É razoável essa coisa? Irmãos, é razoável a gente ficar aqui dentro só do tempo, debaixo da sombra do tempo bonito, graças a Deus, Deus abençoe vocês. É razoável a gente ficar aqui dentro, curtindo a sombra da planta, e nosso coração não está nos perdido lá fora. Nosso coração está aqui se alimenta, todo dia vem, todo domingo. Aqui a gente aprende da palavra, mas a palavra precisa ir. Se nós não fizermos isso, irmão, vai passar, olha o que eu estou falando, vai passar 10, 20, 30 anos. Nós vamos ser como o mar morto. Só vem, mas não tem vida. Não tem vida. O mundo está precisando de vida. E a vida está em nós, Senhor Jesus. Precisamos refletir isso. Precisamos tirar todo o peso aqui, todo o peso que está sobre nós, todo o pecado. Porque tem pesado a nossa vida. Porque tem pesado, porque tem impedido a gente de ir lá para fora. Aqui dentro é gostoso, mas precisa sair. O campo é o mundo, o campo é melhor. Quem se prepara é melhor. Tem escola bíblica, os jovens ficaram lá, os adultos aqui. Não é para ficar com a gente, não, precisa falar. Precisa ter Deus, tem misericórdia de mim, que eu possa mostrar isso, que a pessoa possa dizer isso em mim. O Senhor, porque Deus se importa com pessoas. Sempre se importou com pessoas. Sempre. E vai sempre se importar com pessoas. Finalmente, eu quero ler para vocês Mateus 9, 36 e 38, que fala: e vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Tem muita gente sem Jesus. Tem uma luta nossa do pastor muitos sem Jesus. O que eu vou fazer com esse chamado de Deus? Vou engavetar ou vou abraçar? Isso é um desafio que nós temos diário, que eu tenho, que você tem. Olhem, os campos estão brancos para cima. Amém, queridos? Eu posso orar? Pai querido, graças te damos, Pai, pelo teu amor, que um dia nos alcançou. Nós estávamos perdidos, desgarrados, andando como ovelhas desgarradas, mas o Senhor, pelo teu amor, foi ao nosso encontro e nos resgatou das trevas para a tua luz. Ó Pai, nós estamos aqui, a tua igreja, tão importante no teu reino. Pai, desperta nossas vidas para te servir melhor. Fala o nosso coração, tira tudo aquilo que está impedindo de ter uma comunhão contigo. Tudo aquilo que é lixo, tira da nossa vida e reveste-nos de poder, Pai, para nós sermos luz e sal, Pai, para nós andarmos. E o teu nome seja glorificado, Pai, por onde nós passarmos. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Dá-nos mais uma chance. Dá-nos mais uma chance de obedecer e fazer a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém.